Imagina a seguinte situação. Uma pessoa acorda num domingo de manhã, decide ir ao supermercado comprar mantimentos para a semana, passa os produtos ali no caixa e na hora de pagar, descobre que a carteira digital no celular tá tipo completamente congelada. Nossa. Pois é. E não por falta de fundo, sabe? Mas porque um novo mandato ecológico global proibiu qualquer transação financeira no chamado Dia de Descanso do Planeta. Aham. Parece muito o enredo de uma distopia de ficção científica, né? Totalmente. Mas, de acordo com os materiais que a gente vai analisar no nosso mergulho profundo de hoje, esse cenário não apenas é plausível, como seria o cumprimento de uma profecia milenar. E é um salto conceitual impressionante se a gente para pra pensar, porque, tipo, nós estamos super acostumados a ver a nossa gestão de tempo, o calendário civil, como algo puramente logístico. Sim, uma conveniência para a sociedade funcionar, né? Exato. Mas o material que a gente tem em mãos hoje pega essa noção secular de pausa e a transforma no centro absoluto de uma batalha monumental. Com certeza. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas anotações e reflexões de um instrutor bíblico chamado Cícero da Conceição Nunes. E, olha, esse material é denso. Muito denso. Ele costura citações da autora Ellen G. White, diversas passagens bíblicas, com um foco bem forte nos versículos de 8 a 11 do capítulo 20 de Êxodo, e traz até mesmo teoria do direito moderno para o meio da discussão. Uma mistura bem peculiar, né? Demais. E a nossa missão nessa exploração é tentar compreender essa visão de mundo muito específica. Uma visão onde decidir quando e como descansar deixa de ser uma preferência de rotina e passa a ser o palco de um conflito profético e apocalíptico. Uhum. E acho que é super crucial a gente estabelecer a nossa lente de análise desde já para quem nos ouve. Sem dúvida. O nosso objetivo aqui não é, de forma alguma, atuar como juízes teológicos. A gente não está aqui para validar essas crenças religiosas e proféticas, nem para refutar os argumentos que o autor apresenta. Exatamente. A ideia é extrair e entender as ideias fascinantes, os argumentos históricos e as advertências contidas nesse material, né? Dissecando a arquitetura de ideias do autor. Isso, a gente quer entender os mecanismos lógicos que ele usa para conectar um mandamento lá da antiguidade com, tipo, economias digitais globais. Como é que ele sai de uma metáfora musical, passa por adoração e chega numa proposta ecológica chamada de Domingo Verde? Certo, vamos desvendar isso. A forma como o autor constrói esse argumento começa de um jeito quase poético, eu diria. Ele contrasta um mundo moderno com a ideia do sábado bíblico, o sétimo dia. Aham. Porque hoje o valor de alguém é medido meio que pela pressa, né? Agendas lotadas, cronômetros implacáveis, essa glorificação da conveniência e do excesso de trabalho. O famoso tempo é dinheiro, né? Pois é. E o texto propõe que a pausa do sétimo dia, o sábado, não é um bônus para quem está cansado, tipo um feriado. É uma necessidade estrutural da criação. E para ilustrar isso, o material usa a imagem de um maestro e uma orquestra. Uma analogia muito boa, aliás. Muito. Porque, se a gente pensar numa sinfonia complexa, o maestro não escreve apenas as notas na partitura, ele escreve os silêncios também. Sim, e o silêncio é exatamente o que dá contorno para a música, né? Sem o silêncio, o que a gente tem é só ruído. A pausa tem uma função estrutural ali, não é um espaço vazio, decorativo. Exato. O argumento é que se um violinista decide que é mais conveniente para ele continuar tocando notas na hora em que a partitura pede silêncio, ele não está sendo proativo. Ele está destruindo a sinfonia. Aham. Ele está usurpando a autoridade do compositor. Mas olha, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui um pouquinho. Claro, manda ver. Para muita gente que observa isso de fora, guardar um dia específico da semana com tanto rigor parece apenas um fardo legalista, sabe? Uma regra super engessada. Como é que o texto usa essa ideia para transformar essa rigidez numa tipo obra de arte espiritual? O que é fascinante aqui é a virada no argumento do autor. Ele invoca os profetas do Antigo Testamento, nomes como Oséias e Abacuque. Certo. E o que ele extrai desses profetas é que a obediência e o silêncio diante de Deus não são moedas de troca. Não é
É um ritual mecânico para comprar o favor divino ou algo do tipo. Não é um toma lá da cá. De jeito nenhum. Quando o texto cita a frase "cale-se diante dele toda a terra", a mecânica por trás não é de um ditador silenciando os súditos dele à força. O silêncio, a pausa, é a manifestação física do reconhecimento de uma autoridade superior. Entendi. Parar de produzir, parar de gerar riqueza secular por um dia é a forma que o humano tem de admitir que não é ele quem sustenta o universo. É quase uma renúncia de controle, então. Perfeito, é uma renúncia ativa. E é por isso que a linguagem usada nas citações da autora Ellen White soa tão dura para os nossos ouvidos modernos. As palavras são bem fortes mesmo. Sim, porque ela não trata o trabalho secular no sétimo dia apenas como uma quebra de regrinha de calendário. Ela trata como um furto. Caramba. O autor descreve o ato de usar esse tempo para negócios seculares como uma apropriação indébita. Roubar um dia de pausa é roubar o tempo que pertence ao Criador para tratar de interesses que o texto chama de insignificantes perante a eternidade. Isso muda a perspectiva de tudo. Porque se a pausa é estrutural, se é o reconhecimento de quem é o maestro dessa sinfonia, então alterar essa pausa por conveniência não é só ajustar o fuso horário. É meio que um mutim, né? Exatamente, é uma rebelião. E o texto embasa isso citando o apóstolo Tiago, no Novo Testamento, que fala que a lei é indivisível. Tropeçar em um único ponto torna a pessoa culpada de todos os pontos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Isso. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque no meio de profetas, apóstolos e teologia, o autor joga um elemento surpreendente da jurisprudência secular. Ele cita o jurista austríaco Hans Kelsen. Pois é, uma inserção que pega muita gente de surpresa no meio de um texto teológico. Eu fiquei chocado, confesso, porque Hans Kelsen é literalmente o pai do positivismo jurídico moderno, né? Sim. A teoria pura do direito dele diz que a lei é só uma construção humana, totalmente separada da moral ou da religião. Usar um cara secular desses para provar a validade dos 10 mandamentos não é uma contradição gigantesca? Pode parecer um paradoxo no começo, mas retoricamente é uma sacada genial do autor. Ele não está adotando a visão de mundo secular do Kelsen. Ele está pegando emprestada a mecânica lógica dele. Como assim? O material cita a famosa máxima em latim nullum crimen nulla poena sine lege. Não há crime nem pena sem lei. Ah, claro. O que o Kelsen defende é que, para o Estado poder julgar e condenar alguém de forma justa, esse Estado precisa ter estabelecido uma lei clara e prévia. O autor teológico olha para essa premissa secular e diz, exato. Ele usa a regra secular para explicar a jurisdição divina. Isso mesmo. O raciocínio é que a graça divina salva, sim, mas a lei divina é o trilho que mantém o salvo no caminho. Se vai haver um juízo final, Deus não pode julgar a humanidade baseado em conselhos vagos de boa convivência. Precisa de um código penal objetivo. Exato. Na visão do autor, os 10 mandamentos funcionam como essa constituição imutável do universo necessária para um julgamento justo. E se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a premissa central é que Deus não muda. Então, rejeitar a lei ou alterar uma parte fundamental dela, como o dia de descanso do sábado, é, na verdade, rejeitar o próprio legislador. Faz todo sentido dentro dessa arquitetura que ele montou, mas aí a gente esbarra numa transição lógica muito dura. Se a Constituição Divina exige o descanso no 7º dia, o sábado, por que a vasta maioria do mundo cristão e secular adota o domingo, o 1º dia? E o autor não foge dessa pergunta. Ele vai direto para os livros de história e para a profecia. Sim, ele identifica uma mudança histórica gigantesca usando o capítulo 2 do livro de Daniel. Aquela estátua que profetiza a sucessão de impérios, né? Onde ele aponta o Império Romano e depois o Papado. A transição de poderes. O texto afirma que o dia de descanso foi alterado pelo imperador Constantino no ano de 321 d.C. e consolidado depois pelas instituições. E ele ainda alerta sobre um movimento muito moderno para justificar essa mudança hoje. O tal do Domingo Verde. Mas para a salvação ecológica do planeta.
Então, o que tudo isso significa? É o ponto de ebulição do texto. Porque eu fico pensando, o autor está realmente afirmando que um movimento ecológico super atual de preservação da natureza é um sinal de rebelião profético. Exatamente o que ele argumenta. E para entender isso, a gente precisa olhar para os detalhes da visão apocalíptica que o material constrói. Certo. Para o autor, a imposição do domingo, que historicamente era o dia do sol lá no paganismo romano, com justificativas modernas como salvar a Terra do colapso climático, é o cumprimento exato da profecia do sinal da besta descrita no livro de Apocalipse, capítulo 13. Caramba, e como ele justifica essa conexão? Pela questão da autoridade. Lembra do violinista alterando a partitura? Sim, a usurpação da obra. Na visão do texto, abraçar um dia de descanso instituído por homens, mesmo com a intenção mais nobre do mundo, tipo salvar a ecologia, é, na verdade, a adoração da criatura e das instituições humanas em oposição direta à adoração ao Criador. Nossa, é uma leitura implacável das boas intenções, né? Mas aí entra uma questão prática. Como uma instituição, seja religiosa ou secular, conseguiria impor um dia de descanso global no mundo hiperconectado e fragmentado de hoje? Essa é a grande peça do quebra-cabeça. O texto dá uma resposta que me deixou bem intrigado. Ele vai na economia. Ele cita as antigas leis azuis, as Blue Laws lá dos Estados Unidos, né? Sim, essas leis restringiam fortemente o comércio, o trabalho e até a mobilidade aos domingos. E quem desobedecesse sofria sanções civis pesadas, multas, prisão, enfim. Para o vender, senão aquele que tiver a marca, e associa isso diretamente ao avanço dos sistemas econômicos digitais de hoje. Isso levanta uma questão importante, porque é aí que a profecia encontra a tecnologia moderna. É a carteira digital bloqueada que a gente comentou na introdução. Imagina ser bloqueado de usar o seu Pix, seu aplicativo bancário ou carteira digital no mundo todo, porque você não aderiu a um mandato global de descanso ecológico. A infraestrutura para isso já existe. Hoje em dia a gente fala de moedas digitais de bancos centrais, pontuação de crédito social, metas de sustentabilidade rastreadas digitalmente. Exato. O controle é feito com um clique. E isso gera uma tensão absurda, né? Ter que escolher entre a sobrevivência civil básica, tipo comprar comida, e a consciência espiritual. É o clímax absoluto do argumento do texto. Uma escolha binária e final para a humanidade. De um lado, a pessoa pode aceitar o que o material chama de sábado espúrio, o domingo. Isso, instituído por autoridades humanas, para poder continuar vivendo em sociedade, comprando e vendendo sob essas sanções civis e ambientais. Ou, do outro lado, ela decide permanecer fiel ao sábado original, à constituição do universo como vimos antes, e arca com as consequências de ser ejetada do sistema econômico global. Uma pressão gigantesca. E nessa hora de tensão, o autor volta para o livro de Daniel para dar esperança a quem escolhe a fidelidade. Ele fala da pedra cortada sem auxílio de mãos, que é a representação da volta de Cristo. Entendi, a intervenção direta. Exato, uma força divina que vai intervir e destruir os impérios humanos e os sistemas corruptos de controle, quebrando essa falsa partitura que foi imposta à humanidade. Uau! Olha, recapitulando a nossa jornada nessa análise, é realmente um material de tirar o fôlego. A gente começou com algo super-humano e poético, que é a necessidade de uma pausa, o descanso no sábado para ouvir o silêncio da sinfonia. E, de repente, fomos parar num verdadeiro thriller geopolítico e espiritual, envolvendo leis antigas, ecologia global e controle digital financeiro. É uma escalada muito rápida e muito lógica dentro da premissa dele, né? Muito. E tudo acaba centrado em uma única pergunta. Quem detém a autoridade sobre o nosso tempo? Com certeza. Segundo essas fontes todas que a gente analisou, os profetas, Ellen White, Kelsen, não se trata de uma mera discussão de calendário para ver qual dia é melhor para dormir até mais tarde. É algo muito maior. É o teste definitivo de lealdade. É o selo de quem é o soberano supremo na vida de uma pessoa. Sensacional. Bom, a gente vai se despedindo de quem nos ouve hoje, mas eu quero deixar uma reflexão final, algo que vai além da teologia para todo mundo ponderar. Boa. Mesmo se a gente deixar todo esse contexto apocalíptico e profético de lado por um momento,
a simples ideia de um domingo verde levanta um dilema civil fascinante para o nosso futuro. Com certeza levanta. Até que ponto um sistema global, seja em nome da religião, da economia ou até da salvação ecológica do planeta, deve ter o poder de ditar como e quando o indivíduo deve exercer o seu descanso? É uma linha bem tênue. Muito tênue, onde é que termina a necessidade coletiva de sobrevivência e começa a liberdade de consciência e de ir e vir. Se um dia as nossas carteiras digitais puderem ser desligadas para forçar um comportamento moral ou ecológico, quem vai ser o maestro dessa nova partitura? Fica a reflexão. Muito obrigado a quem nos acompanhou em mais esse mergulho profundo. Um abraço e até a próxima. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.